Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal informativo aqui. Eu sou o Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato e hoje eu quero conversar com você sobre mais uma evidência de mudança, de expectativa, de confirmação do que pode acontecer com o novo presidente eleito agora a partir de 2023. Essa semana a gente tem tratado sobre isso, aliás, nos últimos dias, falando das expectativas do novo governo e agora também das evidências do que realmente está esquentando, do que pode acontecer, do que é mais provável, do que já está se definindo. E hoje eu trago mais uma informação. No vídeo anterior, eu falei sobre a PEC de transição, falei de um trecho lá dedicado exclusivamente à Previdência, ao trabalhador, ao que pode acontecer, mas que ainda não existe nada definido. Há uma grande expectativa do que vai se definir a partir do que o governo faz. E hoje eu trago duas análises para você. Uma que pode acontecer já de imediato, a partir de que o governo assuma, já no primeiro semestre do ano, e a outra que é um pouco mais difícil, aliás, bem mais difícil, que pode demandar outras questões que não apenas do governo e que fica para um segundo momento. Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Então, fique comigo até o final, que você não tem nada a perder. Inclusive, se ainda não é inscrito por aqui, por gentileza, já se inscreva aí no canal para não perder nenhum conteúdo. Ativa também lá o sininho das notificações para ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo novo por aqui. Bora lá? Bem, a principal prioridade do governo, o que ele vai fazer de início agora, é acelerar o processo de aposentadoria. Eu vou trazer aqui dois artigos de sites de renome, onde fala sobre isso, inclusive entrevista de alguém lá de dentro da equipe de transição que está tratando, que está cuidando especificamente da Previdência, do aposentado e do INSS. Dentro do plano do governo, existem duas possibilidades, como eu disse para você. E eu vou dizer agora. Uma delas é mudança nas regras de transição, é mudança na reforma da Previdência, o que foi estabelecido. Regra de pontos, idade mínima, aposentadoria especial, pensão por morte, que nós já temos falado bastante aqui, uma promessa de campanha do presidente. Isso daí pode acontecer, pode e deve acontecer num segundo momento, é o que diz o próprio integrante da equipe do presidente que está na PEC de transição, que esteve dentro do INSS, que esteve na Previdência em governos anteriores e que é um especialista no assunto. Bora lá ver, então? Bom, eu vou passar alguns trechos da reportagem, vou comentando e, por fim, eu vou fazer uma análise contigo por que que isso é possível já de início e por que que a outra questão, que é mexer na reforma da Previdência, demanda um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim. Bem, o ex-senador e ex-ministro da Previdência Social, José Pimentel, ele disse o seguinte, em entrevista, ele fala o seguinte, foi questionado sobre a existência de alguma discussão dentro da equipe de transição sobre reverter a medida aprovada em 2019 ou reavaliação de 2019. Então, ele afirmou que sim, existe essa discussão de reavaliar a reforma da Previdência em alguns pontos que está prejudicando muito o trabalhador e o aposentado. Mas ele também afirma o seguinte, até a PEC de transição está dando esse problema todo. Todo mundo aí está acompanhando a dificuldade de aprovação. Não é o momento adequado para tratar de emenda previdenciária. Não. A nossa prioridade vai ser melhorar o atendimento. Então, em outras palavras, ele diz o seguinte, a PEC de transição, primeiro, precisa ser aprovada, precisa ganhar corpo, porque isso depende não apenas do governo, mas de todo o Congresso Nacional, de maioria, de votação, de aprovação, enfim, de comissões de justiça e outras comissões, tudo mais. Então, realmente é pesado, é difícil. E ele diz o seguinte, a prioridade nossa é melhorar o atendimento. Já vou dizer para você por que isso é possível sim. O ex-senador é integrante do grupo técnico, o grupo de transição da Previdência Social, que funciona fora ali do grupo de transição do trabalho. Houve uma reunião
no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, da qual Pimentel faz parte. Questionado também sobre a possível recriação do Ministério da Previdência, Pimentel afirmou que houve um desmonte na área. No entanto, ele não quis responder se a pasta será recriada. Mas nós vimos aqui, já falamos aqui também, que o presidente Lula tem, o presidente eleito Lula, né, ele tem batido muito em cima disso e que deve sim recriar o Ministério da Previdência. Isso aí é uma prioridade dele e nos próximos dias deve ser anunciado aí os novos ministérios. Pimentel criticou a forma como a pasta foi restabelecida na gestão do presidente anterior. Foi feito um desmonte, segundo ele, né? Abre aspas, classificou o senador. Aquela recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência teve como objetivo dar emprego para aquele atual deputado do Rio Grande do Sul. Foi com esse objetivo que foi recriado, mas ficou todo fragmentado, sem estrutura, sem nada. Foi o que afirmou o integrante dessa PEC, especialista em Previdência, que já foi ministro da Previdência e que está cuidando disso. Fonte da reportagem, UOL Notícias. Agora, eu quero contar para você também mais informações, que não dessa reportagem, mas sim do site de notícias yahoo.com. Diz o seguinte, esse é bem recente agora, na última semana. Equipe de transição de Lula encontra situação caótica na fila de espera de análise do INSS. O presidente eleito aponta desmonte promovido pela gestão do presidente atual, né, no Instituto de Aposentados e Pensionistas. Em vídeo, a presidenta nacional do PT fala em herança maldita de Bolsonaro nas contas públicas. Já Lula diz o seguinte, afirmou o governo que o presidente anterior promoveu um desmonte que causou uma fila de espera de mais de 5 milhões de pessoas no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O problema ficará como herança para a próxima gestão. O desmonte promovido pelo atual governo, ele fala isso no Twitter dele também, mais uma informação aqui. Deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando a análise do INSS. Teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro, escreveu Lula no Twitter dele. Segundo informações divulgadas pelo partido, o site oficial do partido, o número mencionado por Lula se refere a cerca de 5 milhões de processos que estão há mais de 45 dias aguardando uma análise do INSS. A situação descrita é caótica, foi verificada pelos integrantes do grupo técnico de transição da Previdência Social, do gabinete de transição do governo, que fazem parte do diagnóstico da situação do Instituto. Já a presidenta do partido, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou em vídeo que o presidente anterior, atual presidente que está encerrando o mandato, foi criminoso e irresponsável, segundo ela, com as contas públicas durante os 4 anos de gestão. Esse é um dos governos com maior gastança que nós já vimos no processo histórico recente da nossa democracia. Muito gasto, muito dinheiro executado e muito mal gasto, muito mal executado. Quer dizer, essa gente foi muito irresponsável. O que fizeram com o Estado brasileiro é criminoso, disse Gleisi, que ocupa a coordenação de articulação política na transição de governo. No material, a líder petista fala em herança maldita e explica que os problemas orçamentários devem ser enfrentados pela próxima gestão. Então, pessoal, eu sempre costumo dizer o seguinte, vamos tirar a questão política, de crítica aí ao governo e tudo mais, e defendendo o A ou B, a gente quer defender aqui o que precisa ser feito e a intenção. Isso tudo sinaliza. Quando fala o integrante da PEC que está lá dentro cuidando disso. Nós estamos na expectativa da criação desse Ministério da Previdência e de quem vai assumi-lo. Essa é a minha expectativa e eu quero trazer em primeira mão aqui para você. Mas, com esses dados da pessoa que está lá na equipe de transição, que já foi ministro da Previdência em gestões anteriores do presidente que vai assumir agora, que conhece e sabe disso,
ele fala em 5 milhões de pessoas na fila de espera. Aí vem o próprio presidente que vai assumir e diz o seguinte: são, em média, 45 dias de atraso para o INSS analisar o pedido de benefício. Agora imagina, demora 45 só para analisar, depois mais um tempo para responder, depois mais um tempo, se você tiver o seu pedido negado, você vai ter que pedir na justiça. Por isso que os processos estão demorando tanto. Por quê? Também, segundo outras fontes que eu tenho pesquisado, não quis trazer aqui, senão ficava muita coisa para mim estar lendo para você, eu gosto muito de fazer a análise e a discussão das informações junto contigo. Mas existem aí uma redução muito grande nos servidores do INSS. Então, falta gente para atender a população. Falta também estrutura nos atendimentos online. Falta muita coisa que precisa ser melhorada. O que pode ser, que vai acontecer, é o seguinte: recriação do Ministério da Previdência, um foco específico em cima do atendimento para acelerar as aposentadorias daqueles que já estão lá com o pedido parado no INSS e daqueles que vão pedir aposentadoria. Então, você, trabalhador, que vai pedir a sua aposentadoria nos próximos meses, nos próximos anos, há uma tendência muito grande de que o seu processo seja acelerado, ou seja, você entrou com um pedido, logo ele será analisado, e se você não tem direito, aposentou, está aposentado, se for negado, você vai entrar com um processo na justiça, ou seja, essa demora, ela deve ser amenizada, ela deve ser, se não acabada com a demora, mas vai reduzir, com certeza. E eu digo que isso é possível, sim, já no primeiro semestre, nos primeiros meses de governo. Por quê? Porque não depende do Congresso, não depende de votação no Congresso, não depende de aprovação na Câmara ou no Senado. Depende apenas do governo e de sua equipe. O que ele vai fazer? Ele pode reestruturar o INSS, sim, com tecnologia, com material humano, com gente lá para atender essa população. Ou seja, acelerar os pedidos de aposentadorias, pode sim, pode emitir decreto, portarias e tudo mais, e acelerar esses processos de atendimento. E aí também ele fala muito, e eu já estive pesquisando sobre isso, sobre aquelas pessoas que não estão, que não têm, vamos dizer assim, a garantia de carteira assinada e tudo mais, também vai ter uma tratativa diferenciada. Mas, especificamente, a questão da demora, redução nas filas, esses 5 milhões de pessoas que estão esperando aí, poderão sim ter aí um tempo reduzido no seu pedido de aposentadoria, que já é um avanço importante. Então, resolvido isso, o próximo passo daí será rever alguns pontos da reforma. Aí sim, demanda uma nova PEC, de repente, para analisar os pontos nas regras de transição, por pontos. A aposentadoria especial, aí o projeto de lei 245 está correndo, também já deve acontecer alguma coisa positiva para o trabalhador que precisa da aposentadoria especial. Esses processos que estão parados no STF, e é a questão dos vigilantes sofridos aí, que estão aguardando há muito tempo, que precisam ser olhados com carinho pelo governo e principalmente pelas autoridades do STF, terá que ter um desfecho muito logo, eu espero já em 2023, e também a questão aí do tema que a gente sempre bate em cima, que é o 1090, está segurando a questão dos trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, pela comprovação da eficácia ou não do EPI, e tudo aquilo que a gente já tem conversado por aqui. Então, eu tenho uma grande esperança, sim, que a evidência é de que essa redução, esse primeiro contato com o INSS, reestruturação do INSS, é algo que vai ocorrer, sim, em breve, porque disse o presidente, disse o especialista, disse a presidenta do partido também, está empenhada na articulação política ali, para poder aprovar as reformas e tudo mais, tudo aquilo que o governo está propondo, né? A Gleisi, que ela é a líder do PT, ela está ali trabalhando para isso. Então, eu acredito sim que as coisas vão melhorar já a partir do início do novo governo eleito.
Meu amigo, minha amiga, meu muito obrigado se você ficou comigo até aqui nesse vídeo. Se não deixou um like ainda, deixa um like para nos ajudar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também se compartilhe com pessoas que precisam dessa informação. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.